Bom, nós vamos estudar hoje o nosso livro Vinha de Luz, o texto de número, deixa eu pegar aqui, número 159, intitulado Brilhar. E Emmanuel já começa com uma frase, um versículo do livro de Mateus, capítulo 5, versículo 16, e ele diz para nós: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Falando principalmente sobre a vivência do Evangelho, através das ações, através do modo de pensar, através do modo de agir, porque muitas vezes, dentro dessa nossa convivência, no meio filosófico, no meio religioso, de um modo geral, uma grande preocupação que nós temos, e a gente vê isso até com uma certa preocupação, dentro do meio espírita principalmente, quando nós falamos que o espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, beleza, é uma ciência, uma filosofia, é uma religião muito mais voltada para a fé raciocinada. E quando nós falamos em fé raciocinada, nós utilizamos então a razão para analisarmos tudo aquilo que nos é passado do mundo espiritual, em termos de orientação, em termos de instrução. Só que o grande problema é quando a gente fica apenas na razão. E nós vemos muito isso nos nossos encontros, nas nossas reuniões. Vemos ali aqueles trabalhos intelectualizados muito mais preocupados em adquirir conhecimento, em buscar entendimento, do que estimular o exercício propriamente dito de tudo aquilo que nós aprendemos. Então esse é o grande problema que a gente vê. São muitos livros, a gente sempre vê nós, dentro da doutrina, envoltos numa grande biblioteca, e nós nos fechamos dentro dessa biblioteca e nos esquecemos que fora da biblioteca é que nós vamos praticar aquilo que nós aprendemos. Recentemente, numa frase que é atribuída a Francisco de Assis, ela diz assim: tome cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Isso exatamente como Jesus dizia naquela época aos seus apóstolos, quando ele falava que era importantíssimo que eles saíssem disseminando a mensagem do Evangelho através do trabalho que eles pudessem realizar junto às pessoas. Não apenas fazendo pregações em praças, embaixo de árvores, em cima de montanhas, que as pessoas iam até lá para poder ouvir o que eles tinham a dizer, mas principalmente que eles pudessem, através da convivência, através do contato com as pessoas, demonstrassem na prática aquilo que de fato eles vivenciassem. Quando nós vemos no mundo de hoje, é um mundo assolado pelas expectativas, pela ansiedade, pelo medo, pela frustração das pessoas, e nós vemos nelas essa sede de conhecimento, essa sede de conforto, de esperança, de algo diferente, que possa trazer para elas um futuro melhor, um futuro diferente daquilo que elas vivenciam. Elas procuram em todos os cantos, Daí então nós vemos que a grande proliferação das casas religiosas que vão abrindo pelo mundo afora, colocando essas instituições como sendo ali portos de salvação. Então, quando nós olhamos centros espíritas, quando nós olhamos igrejas evangélicas, igrejas católicas, instituições das mais diversas, lotado de pessoas, ligamos a televisão e vemos ali 5.000 pessoas no auditório, ouvindo um sermão de um padre, de um pastor. Vemos peregrinações em dias religiosos. Ontem, por exemplo, foi Corpus Christi, que é uma das comemorações católicas mais importantes. Nós temos ali as procissões, as demonstrações de fé, e não é simplesmente porque as pessoas acreditam em Deus. Elas precisam acreditar em Deus, elas buscam Deus por um motivo.
Se não houvesse esse vazio interior, nós podemos ter certeza que hoje o mundo não teria motivo nenhum para se voltar para o mundo espiritual. E é exatamente esse sofrimento que todos nós vivenciamos que nos faz buscar algo diferente no mundo espiritual que o mundo físico acaba não oferecendo. Então nós vemos nas pessoas a sede de esperança, a sede desse amparo, desse fortalecimento, dessa segurança, para elas poderem terem uma vida mais feliz, uma vida mais tranquila, mais confortável. Mesmo que elas não consigam, elas continuam buscando esse amparo. Mas aí então elas continuam nesse mundo maluco como nós vivemos hoje, procurando alguém que possa fortalecer nelas essa fé. Porque elas desejam ter fé, elas buscam esse contato, mas muitas vezes elas se veem sozinhas. Então elas começam a observar no mundo afora quem que pode realmente mostrar para ela que aquilo que ela deseja, aquilo que ela acredita é verdade. Então elas precisam encontrar alguém, como nós buscamos isso. Dentro da doutrina nós percebemos por que as pessoas iam fazer peregrinações para poder encontrar, por exemplo, com Chico Xavier. É exatamente porque ele demonstrava na prática aquilo que a doutrina trazia na teoria. Quando nós vimos aquelas pessoas que se ajoelhavam diante dele, as pessoas que beijavam a mão dele, com uma devoção sem tamanho, e aqui nós não entramos na crítica da idolatria, isso não importa, né? Porque as pessoas dizem assim, mas que na doutrina ninguém deve ser idolatrado. Na verdade nós falamos muito mais isso por orgulho do que por qualquer tipo de certeza, né? Então quando nós observamos uma situação como essa, que as pessoas querem tocar nas mãos de uma pessoa como Chico Xavier, era exatamente isso, porque elas viam nele a manifestação verdadeira do Evangelho. E aí então seguia essas duas mensagens, essas duas frases que nós lemos agora. A primeira é essa de Mateus, quando Jesus dizia, né, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E aí nessa frase se encaixa perfeitamente quando nós observamos uma imagem como a do Chico. Que nós glorificamos a Deus, por exemplo, reconhecendo nele a manifestação desse Evangelho. E quando Francisco de Assis trouxe aquela mensagem que eu acabei de ler para vocês, a gente lê novamente: tome cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único Evangelho que as pessoas leiam. Então elas querem ver funcionando essa mensagem tão edificante que é trazida no Evangelho através da vida das pessoas, e não simplesmente através de pregações, porque discursos vazios nós encontramos aí o tempo todo. Aliás, a nossa vida em sociedade mostra exatamente isso, pessoas que fazem discursos políticos, discursos acadêmicos, discursos familiares, né? Todo mundo falando muito bonito, mas na prática não conseguindo mostrar isso. Daí então a necessidade que se tem de você ver alguém manifestando claramente aquilo que ele estuda dentro de suas religiões, dentro de suas crenças principalmente. Né? O Elcio colocou, né, e ele estendia as mãos para todos, né, enquanto o último não o cumprimentasse, ele não saía do centro espírita. E mais aquela também, né, Elcio, quando cada pessoa que beijava a mão dele, ele retribuía com outro beijo também, mostrando exatamente aquela grande humildade que ele tinha. E isso sim, na prática, a gente vê essa manifestação. E não apenas, né, dentro do Espiritismo, mas nós tínhamos ali pessoas, Madre Teresa trazia essa mesma segurança, João Paulo II para os católicos trazia também essa mesma mensagem, né, Frei Damião, Irmã Dulce, tantos outros religiosos das mais diversas religiões mostravam isso na prática. E isso sim era o grande exercício. E uma grande recomendação que se tinha, a gente lembra de Divaldo Franco, quando ele começou a fazer o seu trabalho de divulgação do Espiritismo através das suas palestras, né, do Zilda Armes, tantas outras por aí afora, né? Quando nós começamos, na época de Divaldo, quando ele dizia assim que ele contava, né, que começava a fazer os trabalhos com as palestras, ele era muito jovem, né, se não me engano ele começou a fazer palestra com 17 anos, e aí então ele já era, né, bastante convincente nas suas palavras. Através do contato mediúnico, nós tínhamos ali os espíritos que diziam para ele: Divaldo, funde uma instituição de caridade para você mostrar na prática aquilo que você fala dentro dos seus discursos. Raul Teixeira é a mesma coisa.
Não adianta você querer fazer uma palestra com palavras suntuosas, com discursos bem elaborados, se você não mostrar isso na prática. Então funde uma instituição e mostre para as pessoas aquilo que você está fazendo. Esses necessitavam, por serem grande destaque, por serem referência dentro do nosso meio, necessitavam demonstrar isso de uma forma bastante grandiosa, uma estrutura bem desenvolvida. Mas quando nós falamos em aprendizes do Evangelho, como é o caso de todos nós, uma das formas de nós demonstrarmos esse aprendizado também é a prática. Não precisamos necessariamente fundar uma instituição, porque nem todos temos capacidade para isso, porque é necessário ter capacidade, ter desenvoltura, competência, força de vontade, convicção para fazer tudo isso. Mas, na verdade, quando nós falamos na expressão do Evangelho, é colocar em prática aquilo que todos os dias nós aprendemos nessas mensagens, colocar na convivência com outras pessoas, no cuidado diante de nós mesmos. Não adianta a gente fazer um discurso, né, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Isso dentro do nosso meio é muito comum, mas na verdade, dentro desse desenvolvimento moral que todos nós buscamos, todos nós que estudamos, né, isso acaba sendo vazio. Porque na verdade, quando a gente diz que o exemplo arrasta com mais força do que palavras, isso significa exatamente essa mesma mensagem. Não adianta você dizer para as pessoas, para que as pessoas sejam boas, que as pessoas sejam moralizadas, que as pessoas sejam equilibradas, se nós não demonstrarmos esse mesmo equilíbrio, se nós não demonstrarmos essa mesma bondade. Aqui então no nosso texto, Emmanuel traz a seguinte reflexão para nós. Deixa eu voltar aqui rapidamente. Está aqui. Diz o seguinte: admitem muitos aprendizes que brilhar será adquirir destacada posição em serviços de inteligência no campo da fé. Realmente, excluir a cultura espiritual em seus diversos ângulos, na posição luminosa a que todos devemos aspirar, seria arrematada insensatez. Aprender sempre para melhor conhecer e servir é a destinação de quem se consagra fielmente ao Mestre Divino. Urge, no entanto, compreender no imediatismo da experiência humana que se Salvador recomendou aos discípulos brilhassem à frente dos homens, não se esqueceu de acrescentar que essa claridade deveria resplandecer de tal maneira que ele nos vejam nas boas obras, rendendo graças ao Pai em forma de alegria com a nossa presença. Ninguém se iluda com os fogos fátuos do intelectualismo artificioso. Ensinemos o caminho da redenção, tracemos programas salvadores onde estivermos, brilhe a luz do Evangelho em nossa boca e em nossa frase escrita, mas permaneçamos convencidos de que esses clarões não descortinam as nossas boas obras. Seremos invariavelmente recebidos no ouvido alheio e no alheio entendimento, entre a expectação e a desconfiança, porque somente num fundido pensamento, verbo e ação, no ensinamento do Cristo Jesus, haverá em torno de nós glorificação construtiva ao nosso Pai que está nos céus. Então aqui essa mensagem, a gente vai só dando uma passagem em cada uma das ideias que são transmitidas para nós, para entendermos exatamente aquilo que a doutrina nos propõe. Um grande perigo, como nós colocamos há pouco, o maior perigo que a doutrina espírita acaba nos trazendo, pela interpretação equivocada que nós fazemos, é acreditarmos que o conhecimento é que vai nos trazer aquela ideia da salvação. Quer dizer, quanto mais você sabe, que você sabe muito, que você já leu muitos livros, que você tem um conhecimento absoluto, já começamos então a colocar as pessoas num certo pedestal. Quando a gente diz assim, aquela pessoa sabe muito sobre a doutrina espírita, aquela pessoa sabe muito sobre esse assunto, sobre aquele assunto, nós começamos então a admirá-la por isso tudo. Só que a gente lembra sempre que quando se fala em transformação moral, o conhecimento acaba ficando secundário, porque o principal ponto é o exercício da moralidade. Não adianta me colocar como uma pessoa egoísta, como sendo um gênio de conhecimento. Esse conhecimento simplesmente acaba ficando completamente nulo, uma mente privilegiada sem dúvida nenhuma, mas um espírito pobre, um espírito ainda infantil, que não entendeu ainda que esse conhecimento deve ser revertido em sabedoria.
E tem uma diferença significativa entre conhecimento e sabedoria. O conhecimento por si só significa a capacidade de reter informações. Beleza, filhinho? A segundo, nós falamos sobre moralidade. É a capacidade de exercer esses valores através das suas ações. E quando nós juntamos conhecimento com moralidade, nós chegamos então em sabedoria. Aquelas pessoas que são as mais sábias dizem exatamente aquilo que deve ser dito na hora certa, dizem exatamente, apontam exatamente a solução para os problemas que são apresentados, e isso mostra muitas vezes que essa sabedoria pode ser com uma pessoa que tem um perfil intelectualizado, e ao mesmo tempo essa sabedoria pode ser também demonstrada em pessoas que têm um perfil de alguém muito humilde. Nos dois campos a sabedoria se destaca. Por isso, então, dentro do nosso meio, que a gente admira as pessoas que têm conhecimento. E, de fato, nós temos muitas que aparecem por aí. Nas suas vidas profissionais, alcançaram posições destacadas. No seu meio acadêmico, conseguiram títulos importantes. No nosso meio, conseguiram também ali cursos e posições de grande destaque. Mas na sua vida pessoal, são pessoas que vivem grandes conflitos. Isso porque esses grandes conflitos que elas acabam vivenciando se dá exatamente por não saberem lidar com suas próprias dificuldades, com seus relacionamentos, com seus sentimentos, com as suas ideias. Então acaba ficando, na verdade, alguém que tem ali um perfil superficial que a nossa sociedade acaba muito admirando, porque a gente lembra que se nós colocarmos, por exemplo, em termos de títulos acadêmicos, nós observamos que nós temos doutores, nós temos ali mestres nas mais diversas áreas de conhecimento, mas as pessoas que demonstram o amor e a caridade perante a sociedade não recebem títulos nenhum. Nós vemos ali nos meios militares pessoas que são condecoradas com as medalhas de bravura pelos combates, pelas vitórias, pelas conquistas que tiveram nesse meio de conflito, mas nós não vemos pessoas sendo agraciadas por aquilo que fizeram pelo benefício do próximo. Então ainda nós começamos a valorizar as pessoas, bom dia pessoal que chegou, a valorizar as pessoas pelo título que a nossa sociedade valoriza. Uma sociedade que ainda é orgulhosa, uma sociedade que ainda é vaidosa. Que a importância que se dá é a importância da satisfação e não a importância da felicidade. Diz para nós aqui, realmente, excluir a cultura espiritual em seus diversos ângulos da posição luminosa que todos devemos aspirar seria arrematada insensatez. Aprender sempre para melhor conhecer e servir é a destinação de quem se consagra fielmente ao Mestre Divino. Até aqui Emmanuel traz a seguinte reflexão para nós. Dentro do nosso meio, por exemplo, no meio espírita, onde nós procuramos sempre estudar, nós conhecemos personalidades, nós sabemos nomes de pessoas, nós sabemos onde elas viveram, o que elas fizeram, quem foram elas. Quando nós falamos sobre as obras, nós conhecemos ali títulos dos mais diversos. E isso é muito interessante, porque isso fundamenta aquilo que nós acreditamos. Não adianta a gente querer falar, por exemplo, de um determinado tema dentro do nosso meio, se nós não temos referências para poder ilustrar e embasar esse conhecimento. Então isso é fundamental para todos nós. Fortalecemos as nossas convicções pelo conhecimento, pelo exemplo, pelos modelos que nós temos à nossa volta, por todas as informações que giram em torno daquele tema que nós estamos estudando. Então, como disse Emmanuel para nós, tirar isso tudo, essa cultura espiritual, seria arrematada em insensatez. Quer dizer, nós não podemos fazer isso. Quando a gente falava sobre um filme que eu conversei com vocês uma vez, uma comédia romântica chamada Tenha Fé, muito interessante por sinal, tem ali um padre, eu sempre gosto de lembrar dessa passagem porque ela embora ela tenha sido dita de uma forma muito despretensiosa naquele filme, porque ela simplesmente fazia parte de um contexto, ele tem uma sabedoria muito profunda. Era um padre que fazia um sermão, ele era católico, um padre jovem, muito bem querido pela comunidade religiosa naquela história. E aí então ele conversava com as pessoas no seu discurso falando sobre os pecados capitais.
E perguntava, quem sabe quais são os 7 pecados capitais? Aí um falava aqui, o outro falava ali e tudo mais. Aí ele dizia assim que isso é cultura espiritual. Isso é o conhecimento da religião que a pessoa abraça. E isso é importante. Mas ele falava assim, um pode saber mais do que o outro. Você pode debater com outras pessoas sobre aquele tema. Você pode mostrar realmente que sabe mais do que o outro. Mas você nunca pode confundir o conhecimento que você tem da sua religião com a fé. Porque a fé é subjetiva e a fé é inviolável. Então quando você fala de cultura é uma coisa, quando você fala de fé é outra coisa. E normalmente nós percebemos que as pessoas que conseguem vivenciar de fato esse conhecimento, viver de fato aquela crença, são as pessoas que alimentam realmente a sua fé. E aqui, como mostra para nós também, que se você fala com um judeu, se você fala com um muçulmano, aqueles que são estudiosos, eles podem te fazer citações das mais diversas. Você debater Bíblia, por exemplo, com um evangélico é a pior coisa que tem, porque eles conhecem de ponta a ponta cada passagem que tem naquele livro. Mas lá no capítulo tal, no livro tal, no versículo tal, está dito isso decorado. Afinal de contas, eles passam o tempo todo estudando como nós estudamos a nossa codificação. Mas aí quando a gente para e começa a fazer uma comparação, como é que você vive a sua vida diante do conhecimento que você teve naquele livro que você estudou? Aí nós começamos a perceber os desníveis, que não significa necessariamente que aquele que sabe muito consegue praticar mais. Né? E nem deve feito isso. Sabe, tem um detalhe interessante, que eu aprendi muito isso na época do serviço militar. Quando todas as vezes que nós tínhamos uma cerimônia ou um evento que acontecia na nossa unidade militar, o nosso comandante sempre consultava o regulamento. E ele dizia assim, todas as vezes que você fizer o mesmo evento, consulte novamente, porque você não precisa decorar. Se ele está escrito é para você consultar. Você precisa entender o que está escrito ali. Porque você conhecer detalhes de um ritual, detalhes de uma cerimônia, isso aí você pode consultar no livro, você não precisa ficar decorando. Você sabe o que tem que fazer, sabe como é que é, vai lá e consulta de vez em quando. Do contrário, a gente não precisaria ter dicionário, todo mundo decoraria o dicionário sabendo o significado das palavras. Então não tem crime nenhum quando você esquecer alguma coisa, vai até o dicionário, você esqueceu a grafia, o significado de uma palavra, vai até o dicionário e consulta, está escrito ali para isso. A sua mente pode ser, o seu cérebro, né, a sua memória pode ser guardada para coisas que têm mais significado, aquilo que pode ser consultado, que seja consultado. Então é mais ou menos assim que a gente começa a aprender melhor. Você não precisa decorar livros, você precisa entendê-lo. Os detalhes, os pormenores, a gente consulta quando precisar. Mas Emmanuel chama atenção no seguinte também, quando ele fala sobre essa questão do conhecimento. Urge, no entanto, compreender no imediatismo da experiência humana que se o Salvador recomendou aos discípulos brilhassem à frente dos homens, não esqueceu de acrescentar que essa claridade deveria resplandecer de tal maneira que eles nos vejam as boas obras, rendendo graças ao Pai em forma de alegria com a nossa presença. E aqui é mais ou menos aquilo que comentamos no início a respeito da vida de Chico Xavier. As pessoas sentiam prazer em estar perto dele. Por quê? Porque ele demonstrava exatamente aquilo que a doutrina apaixonante que nós abraçamos, a doutrina apaixonante que nos conforta, que nos fortalece, era visto na sua expressão mais pura, sincera e verdadeira, na prática do dia a dia. E não era através da caridade, quando a gente fala assim, não, porque Chico Xavier ele tinha ali uma instituição enorme, porque ele trabalhava o tempo todo, nada disso. É como ele olhava para as pessoas, como ele falava com as pessoas, como ele se dirigia para as pessoas, na sua humildade, no seu conhecimento. E não estou fazendo idolatria, eu trago ele como referência, porque no nosso tempo contemporâneo, ele foi aquilo que representou o exercício do Evangelho da sua forma mais precisa, da sua forma mais verdadeira. Mas nós temos pessoas comuns, um vizinho nosso, uma pessoa que trabalha conosco, seja lá como for, ela consegue trazer isso de uma forma muito sincera. Emmanuel chama atenção aqui o seguinte também.
ninguém se iluda com os fogos fátuos do intelectualismo artificioso, né? O fogo fátuo, né, para quem não conhece, são aquelas emissões de gases, principalmente gás metano, que saem dos lixões, que saem dos cemitérios, né, dos corpos em decomposição, que ao entrarem em contato com o ar, com a atmosfera, eles pegam fogo. Então ficam assim aquelas pequenas labaredas de fogo azul, um fogo azulado, que faz aquele clarão momentâneo e depois ele apaga. E esse clarão momentâneo acaba impressionando as pessoas. E quando ele fala sobre esse intelectualismo artificioso, mostra exatamente isso, quer dizer, nós estamos nos intelectualizando, estamos demonstrando aqueles clarões de conhecimento, mas que são artificiais. São artificiais simplesmente porque no momento em que nós estamos ali diante daquela pessoa, ela demonstra o seu conhecimento falando de um modo muito muito convicto, de um modo muito sólido, mas que na extensão da sua existência acaba não praticando aquilo com a mesma continuidade. São apenas aqueles pequenos picos de conhecimento nos debates, nos estudos, mas que na prática ainda não temos conhecimento. Ensinemos, a recomendação aqui de Emmanuel então, ensinemos o caminho da redenção, tracemos programas salvadores onde estivermos. Brilhe a luz do Evangelho em nossa boca ou em nossa frase escrita, mas permaneçamos convictos de que se esses clarões não descortinam as nossas boas obras, seremos invariavelmente recebidos no ouvido alheio e no alheio entendimento entre a expectação e a desconfiança, porque somente infundindo o pensamento, o verbo e a ação no ensinamento do Cristo Jesus, haverá em torno de nós glorificação construtiva ao nosso Pai que está nos céus. Então, essa união desses três elementos que são fundamentais no nosso pensamento, porque ninguém sabe o que a gente pensa. O nosso mundo hoje, por ele ser um mundo, digamos assim, um tanto quanto hipócrita, porque a gente pensa uma coisa, sente alguma coisa, mas de certa forma a gente fala aquilo que é o mais interessante na nossa convivência. Eu falo aquilo que agrada as pessoas porque eu quero me sentir acolhido por elas. Seria também isso, né? A mesma coisa também não é dessa, essa questão dos pseudo-sábios também. O pseudo-sábio é aquele que demonstra grande conhecimento apenas para se destacar intelectualmente entre as pessoas. Porque é assim que a gente vê. Quando a gente percebe nas campanhas políticas, e logo logo a gente vai ter campanha política aqui no Brasil, na época das eleições municipais, nós teremos ali então aqueles que vão se reeleger. E nessa propaganda que eles vão fazer sobre si mesmos, sobre o trabalho que eles realizavam, eles vão mostrar muito daquilo que eles conseguiram construir. Né, o que trabalha na parte de engenharia, na parte de transformação do ambiente onde todos vivem, mas muito pouco, infelizmente, podem provar em termos de assistência social. Então a assistência social dá menos propaganda do que as construções. Quando você constrói um viaduto, quando você constrói um edifício, uma escola, você tem ali o concreto para mostrar para as pessoas aquilo que você fez. Quando você fala sobre consolar uma pessoa, quando você fala sobre abraçar alguém, a matar a fome dela naquele dia, infelizmente isso vai ficar na desconfiança. Será que ele fez mesmo isso? Será que ele não fez? Isso não fez propaganda? Então, quer dizer, isso não chama a atenção das pessoas. E, infelizmente, para nós, enquanto cidadãos, numa sociedade como a nossa, também vivemos dessa forma. Para você se destacar, você tem que mostrar a sua posição social, através dos objetos que você compra, através das roupas que você usa, da casa que você mora, ou através dos discursos que você tem. Porque embora você não possa mostrar materialmente, você mostra intelectualmente. Então a gente tem ou a sua posição social, ou a sua aparência, ou o seu intelecto, é aquilo que te destaca na sociedade.
Não adianta me apresentar como pessoa mal vestido, e aí então você vai andando entre as pessoas, abraçando, consolando e fazendo isso. Quer dizer, você promove o amor entre as pessoas, mas você se coloca como uma pessoa muito simples. As pessoas vão te olhar com uma certa desconfiança e não vão te aceitar necessariamente no grupo do qual elas fazem parte. Agora, se você chegar com um carro reluzente, sai com roupas muito bem caras, né, roupas muito bem apresentáveis, com uma aparência dentro dos padrões de beleza da sociedade, todo mundo vai querer te adular para que você esteja próximo. Afinal de contas, você tem beleza, você tem dinheiro. Mas quando você demonstra apenas os seus sentimentos, isso acaba, de certa forma, não chamando atenção. Por isso, então, a nossa sociedade ainda é assim. Então nós aprendemos isso. Nós aprendemos a viver assim. As nossas crianças, na nossa casa, na nossa família, vivenciam dessa forma. Porque elas começam, então, desde pequenas, a aprenderem a se vestir bem, aprenderem a ter os melhores brinquedos, aprendendo a ter os melhores objetos. E quando elas chegam em casa, elas dizem assim: fulano na escola tinha isso, eu também quero. Então, na verdade, a gente percebe que nós começamos a construir os nossos pequenos grupos pela afinidade. Só que essa afinidade é muito mais uma afinidade exterior do que uma afinidade interior. Dentro do próprio meio religioso é assim. Pode perceber que dentro de um centro espírita, por exemplo, algumas pessoas que demonstram exteriormente determinadas qualidades que são importantes para a nossa sociedade são muito mais valorizadas do que outras. Se eu chego, por exemplo, com uma sandália simples, com uma roupa simples, me sento ali no cantinho, enquanto que outro chega muito bem vestido, esse que é bem vestido chama muito mais atenção do que o outro. Porque ainda os nossos sentidos são assim. E a gente não vai dizer assumir uma culpa grave com relação a isso. Nós não podemos nos culpar por isso. O mundo que nós vivemos é assim. Os sentidos que nós desenvolvemos ainda são limitados. Nós dependemos da aparência, nós dependemos do cheiro. O nosso corpo físico precisa de conforto. E esse conforto é um conforto material, não é apenas um conforto espiritual. Daí então a gente começa a valorizar muito mais determinados elementos da nossa vivência do que outros, por uma questão de necessidade, por uma questão até de estímulos que nós recebemos constantemente desde pequenos. E pelo fato de nós sermos assim, desde pequenos, que a Tina colocou, né? Mas e na vida adulta, é muito difícil, Tina, a gente desintoxicar da nossa mente aquilo que desde pequeno nós vivenciamos. Você é criança vivendo assim, você é uma adolescente vivendo assim, você se torna um adulto vivendo assim. Mas durante, quando a gente passa por esse processo de maturidade espiritual, a gente começa a transformar esses valores. E são essas transformações que vão fazer a diferença. São essas transformações que vão ser para nós, de fato, as grandes conquistas. Por isso, então, quando nós estudamos no nosso meio, um detalhe interessante que nós vemos na religião, por exemplo, os frades franciscanos. Qual é um dos principais requisitos para fazer parte dessa ordem religiosa? É exatamente ali a humildade, o desprendimento e a pobreza. E por que ele tem que ser assim? Porque é a demonstração mais clara dos valores espirituais. E até mesmo esses, os franciscanos, eram recriminados no passado. A gente fala desse meio religioso porque talvez seja a forma mais clara das pessoas devotarem a sua vida no modo a vida espiritual. Então a gente tem a história que mostra isso. Então os franciscanos, por exemplo, quando chegavam nas reuniões religiosas, eles eram vistos como os mendigos da igreja. Enquanto que aqueles que chegavam nas grandes carruagens, com as roupas suntuosas e tudo mais, esses eram idolatrados. Então era aquela roupa, aqueles trajes muito simples, sandálias, não tinha aquela preocupação de manter aquela aparência toda requintada, como a sociedade valorizava também, a sociedade medieval valorizava isso. Assim como os cavaleiros, os nobres eram vistos dessa forma, os religiosos também eram. E de repente chegavam os simples e humildes franciscanos, através daquela doutrina passada por Francisco de Assis. Então, dentro do meio religioso era assim. E hoje nós temos a oportunidade de estudar hoje a nossa doutrina espírita,
de estudar hoje uma doutrina como a nossa, na nossa vivência nos grupos de estudos, na nossa vivência nas casas espíritas, na nossa vivência na nossa vida particular. Tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós fazemos, deve ser colocado em prática. E se nós não conseguimos fazer isso ainda, é hora da gente começar a trabalhar. Eu penso nas coisas e digo assim, eu sou muito crítico no meu pensamento, eu sou muito agressivo no meu pensamento. Eu vejo alguém na televisão cometendo um crime, a primeira coisa que me aparece é uma crítica dizendo que ele tem que ser preso mesmo. Vejo ali uma esposa que de repente assassinou o marido, a primeira coisa que passa no meu pensamento é assim, tomara que ela sofra a mesma coisa. Eu vejo um jovem que cometeu um assalto na rua e matou alguém, coisa e tal, a primeira coisa que me vem é colocar ele num castigo que ele pode, para que ele possa sofrer aquilo que ele fez sofrer. Então é uma reação natural que a gente tem, só que é uma reação natural dentro da nossa condição, que precisa ser transformada. É natural enquanto a gente está vivendo nessa mesma condição. Obrigado, Betinho. É natural enquanto a gente está vivendo nessa condição. Só que é natural também que a gente se esforce para poder mudar esse nosso modo de pensar. Porque a doutrina, por exemplo, ela nos fala sobre a imortalidade do espírito, ela fala sobre a lei de causa e efeito, ela fala sobre a oportunidade que todo mundo tem de rever aquilo que fez e poder se reconstruir diante da sua própria consciência. Os erros que ela cometeu, ela terá a oportunidade de resgatar. Então, quando a gente olha para uma pessoa que cometeu um erro como esse, a gente não tem que tentar pensar em castigá-la por isso, em condená-la eternamente pelo erro que ela cometeu. Mas a gente tem que se compadecer dela porque é um espírito que falhou. Como nós também falhamos, porque a gente sempre observa o crime alheio, mas a gente não observa os nossos próprios crimes. Que aliás a gente nem justifica como crime, a gente sempre tem uma desculpa para dizer que aquilo aconteceu por acidente, ou porque eu não sabia, ou porque eu achava que tinha que fazer mesmo. Então quando a gente começa a pensar nos detalhes simples de uma crítica, de um comentário maldoso, de um pensamento negativo, isso começa com um pensamento. Não adianta eu querer demonstrar na minha vida prática alguma coisa, alguma atitude muito nobre, se o meu pensamento ainda continua fechado dentro dessas ideias egoístas. Então são detalhes simples que a gente tem que pensar. Se eu por acaso vou numa loja comprar alguma coisa e eu tento sempre me dar bem nessa compra, prejudicando aquele que é o comerciante, ou se eu sou um comerciante, eu quero vender um produto para poder ganhar o meu dinheiro, prejudicando o consumidor de alguma forma, isso mostra exatamente aquilo, quer dizer, não importa se eu vá a uma igreja, não importa se eu vá ao centro, se no meu trabalho, muitas vezes me pagam um salário e eu negligencio o trabalho porque não me pagam bem, então eu penso assim, já que não me pagam bem, então eu também não vou trabalhar bem, mas eu não posso me atrasar porque sexta-feira eu tenho que ir no centro. Então são coisas simples. A gente sempre pensa em Madre Teresa, em Chico Xavier, em Mahatma Gandhi, em tantos e tantos outros religiosos, mas a gente se esquece que no dia a dia, nas coisas simples da nossa vida, é que se expressam exatamente aquilo que a gente pensa. Se a gente não quer que os outros nos façam alguma coisa ruim, nós não devemos fazer ao outro também a mesma coisa. Por isso que disseram, né, Jesus disse para nós, não faça ao outro aquilo que eu não quero que os outros me façam. Essa é a melhor referência que eu posso ter se eu estou agindo certo ou se eu estou agindo errado. Naquela fração de segundo que antecede uma ação, eu tenho que pensar assim, se alguém fizesse isso comigo, eu gostaria que eu me sentiria bem, me sentiria feliz? Então são coisas simples nos detalhes do dia a dia que a gente vai expressar o nosso verdadeiro entendimento do Evangelho. Como nós colocamos, tem pessoas que nunca se preocuparam em entrar numa igreja, tem pessoas que nunca se preocuparam em ler um livro filosófico, religioso, mas eles nos observam todos os dias. E aí tem aquela ideia, né, a gente sempre ouve algumas histórias desse sentido, quando você tem um comportamento assim, aí um comportamento que é nobre, que é bem educado, que é bem trabalhado, né? Aquele comportamento que chama a atenção das pessoas, aí perguntam para você, escuta, qual é a sua, no que você acredita? Aí você vai dizer assim, eu sou espírita, ele fala assim, bem que eu percebi. E falam isso com uma certa alegria, com uma certa satisfação. E isso acontece também dentro de outras religiões.
E mostram que a religião que eles acreditam são religiões em que eles estão envolvidos com convicção. E através das suas práticas, através da sua vivência, conseguem transmitir exatamente aquilo que eles acreditam, aquilo que eles aprenderam. E assim temos que ser todos nós. Algumas vezes se destaca negativamente, né, porque fala, você é muito careta, porque você é muito Caxias, porque você é isso, porque você é aquilo, simplesmente porque você põe em prática aquilo que você acredita. Só que a sociedade ainda não está acostumada com isso. A sociedade é aquela sociedade a lei do mais forte, a lei do mais esperto, a lei do mais egoísta. Então a gente tenta, de certa forma, copiar ou se adaptar a essa mesma condição. Só que, na verdade, a nossa preocupação não é agradar a sociedade, mas é tranquilizar a nossa consciência, principalmente. Dudu colocou em cima, né, mas a gente tem que entender que muitos não sabem do que sabemos, né? Se a mãe não faz, né, e não entende, né, eu oro por ela. Né? O detalhe, né, Dudu, é aquela história, né, que muitos não sabem e a gente tem que se perguntar até onde a gente sabe também. Né? Aquelas críticas que nós comentamos da televisão, algumas vezes elas nascem instintivamente. Não é porque a gente quer, é uma reação natural que a gente tem. Só que entre instinto e razão, a gente já começa a entrar no estado da razão, fazendo com que a gente compreenda de fato uma situação, seja capaz de analisá-la. Toda essa teoria que nós estudamos todos os dias aqui no nosso grupo, ou com frequência nos estudos das instituições que vocês frequentam, que nós frequentamos, servem exatamente para nos dar argumentos, elementos, ferramentas para poder trabalhar em cima de uma determinada situação. A Jane colocou, eu não posso julgar, mas criticar isso sim. Né? Eu não posso conviver com as coisas que não me fazem bem. São críticas construtivas. Né? Eu falava principalmente, Jane, das críticas que são críticas destrutivas, críticas egoístas. Né? O senso crítico ele é fundamental para a gente transformar uma situação. A gente fala da crítica vazia. Né? Quando você passa pela rua, por exemplo, e vê alguém mal vestido, a primeira coisa que você faz é, nossa, que pessoa mais cafona, que pessoa isso. Quer dizer, qual é o sentido de uma crítica como essa? Não tem sentido nenhum. Quando alguém passa com um carro que não está limpo, né, ou ele fez alguma coisa, nossa, essa pessoa parece um porco dentro desse carro, esse carro é um chiqueiro. Quer dizer, você não conhece, você não paga as contas dela, ela não paga as suas contas, você não sabe onde ela mora, e mesmo assim você está preocupado com o carro que ela está usando. Que sentido isso? E a gente vê assim que são esses pequenos detalhes, né? A gente vê muito em televisão. Você liga assim um canal e vê um apresentador passando, e você fala, nossa, não suporto ouvir a voz dessa pessoa. Quer dizer, guarda para você. Se você não gosta, muda de canal, você não passa por aquele canal, você não precisa chegar, sentir, ouvir, elaborar crítica e expressar. Se você faz isso num detalhe bobo numa televisão, você faz isso na sua família, você faz isso no seu ambiente de trabalho, você faz isso no seu centro espírita. Pois é, exatamente, né, Livro? O que é que estar mal vestido exatamente, né? Essa é a grande questão. Então a gente tem assim, situações de críticas que nós fazemos, que são aquela crítica anticaridosa, aquela crítica que tem a falta de caridade. Porque não tem necessidade de ser feita. Não é uma crítica que vai conseguir transformar alguma coisa ruim. É uma crítica simplesmente para destruir aquilo, destruir alguma coisa que está sendo vivida por alguém ou numa situação que nós percebemos. Miriam colocou, nunca nos livraremos de um país corrupto, né, enquanto pensarmos fixamente que todos os políticos são corruptos. Né? Isso também já é a nossa situação também. Né? Deixa eu ver aqui, o Cefal colocou, né, por isso que a responsabilidade, né, de quem abraça a doutrina é maior. Né? A Tina colocou também, né, só o outro erra, né, nós somos bonzinhos. Né? Coitadinhos, né? Precisamos nos colocar nos lugares dos outros. Estou aprendendo muito com esses estudos, né? Tina, eu acho que esse é o propósito exatamente, né? Trazer isso para a nossa realidade como sendo, de fato, algo que vai nos ajudar nas nossas reflexões, mas não ficar simplesmente na teoria. Não ser simplesmente para nós argumentos que vão sendo conhecimentos, né, de quantos livros eu li, quantas histórias eu ouvi, quantas palestras eu tenho, quantas horas de palestras eu tenho, mas principalmente para vivenciar principalmente. Né? A Terezinha colocou, crítica é sempre destrutiva, não existe crítica construtiva. Né? A gente tem que entender principalmente, Terezinha,
Qual é o significado de crítica? Né? Se eu sou, por exemplo, um crítico de cinema, eu não vou simplesmente falar mal dos filmes. Crítica é você expressar uma análise. Crítica é você dar a sua opinião. Então, crítica, a palavra crítica, ela acabou tendo para nós uma visão que ela é sempre algo negativo. E na verdade não, crítica é a opinião que você tem a respeito de alguma coisa. Uma opinião positiva, uma opinião negativa. Então que nós sejamos críticos de fato, né? E não sejamos aquelas pessoas que são sempre negativas das suas ideias. Esse é principal para todos nós. Né? Então a gente fecha por aqui, né? Na opinião. Acho que liberdade de opinião, o direito de opinião, todos nós devemos ter. Agora a questão é o que você faz com essa opinião, até que ponto a sua participação, a participação das suas ideias podem ajudar, podem colaborar em alguma coisa. Né? Então a gente sempre pode dar essa opinião. A forma como nós vamos dar essa opinião é que vai fazer a grande diferença. Nós não podemos nos isentar, porque do contrário, se você não expressar a sua opinião, se alguma coisa está sendo positiva ou não sendo, o nosso mundo vai ficar estagnado. Porque as pessoas vão continuar sempre fazendo as mesmas coisas, sem se darem conta se está sendo construtivo ou não. Então a nossa participação, sim, ela é muito válida. O importante é a gente aprender a fazer isso. Né? Então, meus amigos, fechando por aqui esse nosso trabalho, falando sobre esse brilho, que nós temos que dar o brilho das nossas condutas, o brilho das nossas ações dentro daquilo que nós construímos, principalmente, é fundamental. Então eu vou passar para a nossa amiga Miriam, que vai fazer encerramento para nós agora, desse nosso trabalho, e depois a gente volta para dar os recadinhos para vocês. Tá? Então para nós que temos sempre essa visão de que a doutrina espírita deve ser sempre vivenciada numa sala de aula, estudar, 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 a gente lembra aquela mensagem do Espírito Verdade, quando ele diz assim, né, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Só que como amar é muito mais difícil do que se instruir, a gente se instrui primeiro e depois a gente pensa em amar as pessoas. Porque amar tem que ser aceitação, tem que ser paciência, tem que ser humilde. Então assim, quando a gente fala em amar e instruir, o amar é aquilo que é moral, instruir é aquilo que é intelectual. E como a gente sabe que o nosso desenvolvimento intelectual sempre vem primeiro porque é o mais fácil, então amar, o moral fica sempre em segundo plano. Então a gente tem que inverter isso. A gente tem que trabalhar principalmente esses nossos valores. Né? Então a gente fecha por aqui o nosso trabalho. Para quem quiser depois fazer uma